Oi gente, vim mostrar pra vocês aqui os paninhos de limpeza para higienização do bumbum da criança e esse potinho que a gente fez com reaproveitamento de pote de sorvete e a própria tampinha de um lencinho umedecido, tá? Então assim é bem simples, né? Dependendo da maneira que você dobra, ele fica mais fácil de retirar para facilitar ali o nosso dia a dia e a limpeza do bumbum. Eu utilizei assim retalhinhos de tecidos que eu tinha aqui, que é de malha, a maioria é tricoline assim, que é retalhinhos de tecido para artesanatos que eu uso. E por ele ser fininho, eu passei uma costurinha em toda a volta, deixei ele duplo. Fiz de vários tamanhos, que eram os tamanhos disponíveis que eu tinha aqui, tá? Porque dependendo ali da sujeira, né, se é maior ou menor, a gente pode usar uns maiorzinhos, uns menorzinhos para limpar, para dar um retoque ou só para secar também. E aí a gente pode utilizar os tecidos que a gente tem disponíveis. Você pode, tiver algum cobertorzinho que está muito feio, rasgado, aí que não dê mais para utilizar ou esteja sobrando e você não possa doar, você pode cortar pedaços de cobertorzinho, mantinhas, toalhas, flanelinha de coeiro, fraldas, lençóis, fronhas que você tenha, moletom, melton, se você faz seus próprios absorventes, você pode ter aí algumas sobras que você não conseguiu utilizar no aproveitamento desses absorventes. Melton e moletom, eles são bem grossinhos, então você pode cortar, não precisa ser pedaços muito grandes, né? E se for malha de camisetas muito velhas também, que não dá mais para doar devido ao estado delas, você pode cortar pedaços maiores, a malha não desfia, aí depois você dobra conforme for utilizar na hora, né? Se ela for maior, e vai ficar num tamanho, numa espessura legal para você fazer essa limpeza sem sujar tanto a mão, né? Você pode usar diversos tecidos que você tem aí testando, até o próprio Microsoft, o soft que não são absorventes, como eles são macios, podem estar ajudando aí na limpeza na hora do bumbum, tá? Para fazer, a gente guarda eles sequinhos, né? Você pode deixar eles já molhadinhos, úmidos, ou deixar seco e umedecer na hora. Pode deixar uma canequinha de água, ou você pode deixar na própria térmica, uma água quentinha para utilizar e umedecer na hora. Pode ser um borrifador que você pode colocar e tá umedecendo isso na hora. Você também pode deixar um potinho menor, com a quantidade que você utilizaria no dia, e já deixar eles úmidos. Mas só deixo aqui o lembrete, se caso esses potinhos umedecidos forem ficar mais de 3 dias, é interessante estar lavando ou colocando para secar, porque a umidade e pano pode ocasionar mofos a longo prazo, né? Dependendo de onde você mora, pode ser muito rápido. Então, se você não usou ali em 2, 3 dias aquele potinho úmido já com os lencinhos, coloque eles para lavar ou para secar, ou os dois, e você não vai ter problemas com o mofo. Essa dica de deixar no potinho já com eles molhados, além de ser prático, você consegue utilizar de madrugada, é muito similar com o uso dos lencinhos umedecidos industrializados, comparando com a praticidade, né? E você ainda pode conversar com as responsáveis da escolinha da sua criança, se você tiver, e perguntar para ela se você já pode deixar prontinho para ela utilizar para limpeza lá também os paninhos, né? Aí no caso, se for pano, você leva um saquinho impermeável separado para deixar os paninhos umedecidos. Ou não, né? Ou deixa dentro das fraldas em casa, só não esquece de retirar eles, né? Porque tem que resolver essa umidade antes. E lavar essas fraldas aí, no caso, todos os dias para não ter mofo, já que vai ter contato com a água. Senão ficar difícil para as profs lá, para as educadoras deixarem num saquinho separado os lencinhos. Aí você pode continuar lavando as fraldas no mesmo tempo da sua rotina e os lencinhos a cada 2, 3 dias no máximo, dependendo da região onde você mora, porque a água pode gerar mofo, tá? A longo prazo. E é isso, assim, a limpeza com os paninhos reutilizáveis, além de ser mais econômico e mais sustentável do que os lencinhos umedecidos, também é mais indicado para a pele delicada da criança. Já que a pele da criança até os 2 anos, ela tende a ser mais sensível, mais fininha, né? Então a gente tem que ter mais cuidado, tanto a maneira que a gente limpa. Às vezes o simples ato de friccionar um paninho ou lencinho, de esfregar ou a força, pode deixar essa pele mais sensível. E aí quando vem o próximo xixi, o próximo cocô, ela pode ficar um pouquinho irritada, vermelhinha. Se esse cocô e esse xixi às vezes estão mais ácidos ou ficam um pouquinho mais de tempo em contato com essa pele que teve esse atrito anteriormente, pode causar assaduras e irritações mais feias, né? Então, às vezes, o lencinho, ele não é a causa da assadura, da irritação na pele, mas a maneira que a gente vai conseguir fazer essa limpeza quando essa pele já está irritada, pode acabar ajudando no tratamento e retardando esse tempo, né, dessa pele ficar machucadinha desse jeito, independente da causa.
né? Lembrando que assaduras é sempre bom consultar o pediatra ou a pediatra da criança para ela detectar a causa e o melhor tratamento. Em casos de fungos, principalmente, a gente precisa ter uma atenção especial e o tratamento é bem específico. Mas a limpeza e a manutenção só vão ajudar, né? Não vão piorar o seu tratamento, porque aqui eu não estou indicando nenhum tipo de produto, tá? É só a maneira qual você vai fazer a limpeza. Se você puder colocar direto água no bumbum da criança com um jatinho do chuveirinho ou um borrifadorzinho, é sempre mais apropriado e mais delicado, mais gentil para a pele. Acontece que alguns lugares são muito frios e a água geladinha pode acabar incomodando, né, a pele, pode acabar incomodando a criança em si. Então, se você molhar, seque bem o bumbum, procure dar batidinhas e evite esfregar qualquer paninho ou lencinho na criança. Se você puder molhar esse bumbum para tirar essa sujeira de xixi, cocô e depois só secar, melhor, tá? E se você não tiver lencinho, paninhos aí ou não quiser utilizar, você também pode fazer uso de lencinhos umedecidos industrializados. Aqui a gente lava os lencinhos umedecidos também e a gente consegue reutilizar eles muitas vezes. Vai depender da qualidade do lencinho que você tiver. Eu vou deixar algumas sugestões aqui dos quais a gente já usou e a gente lava bastante vezes antes dele se desgastar. Então, antes de ir fora, olha, eu nem sei te dizer o número de vezes que a gente consegue utilizar, tá? Geralmente vem toalhas umedecidas no pacote e não lencinhos. Mas se você tem algum aí que você queira testar, coloca um para lavar na máquina e ver se ele resiste à lavagem, tá? Os lencinhos, eles ficam assim bem macios e sequinhos, depois de secos, né? Bem macios para utilizar. E você também pode deixar eles úmidos já, ou você pode umedecer na hora, ou pode utilizar eles para secar. Ótimo para mandar para a escolinha também, tá? Deixar eles prontinhos já. Aí para facilitar, para fazer a limpeza desses paninhos, eu lavo eles na máquina mesmo. Geralmente coloco eles dentro assim de uma fronha ou um saco para limpeza de roupa. Pode ser de qualquer tamanho. Acomodo eles ali dentro. Fecho bem, ou com um elástico de cabelo, ou com uma cordinha bem fechadinha. E coloco para lavar dentro da máquina mesmo. E depois para estender fica muito mais fácil do que ficar catando lá, retirando um por um de dentro da máquina. E se você tiver aqueles varalzinhos de meia, calcinha, com prendedorzinhos, eles facilitam bastante para estender essas pecinhas pequenas, muito mais rápido, tanto para estender quanto depois para recolher, né? Você não precisa nem recolher um por um, você recolhe tudo junto e vai pegando eles aos poucos. Não precisa deixar dobrado, você pode deixar eles dentro de um saco da própria fronha depois para você ir utilizando. Mas se você achar melhor e mais prático, você pode ir dobrando aí aos pouquinhos também. Tanto um quanto o outro vão funcionar bem, tá? E se você quiser deixar eles úmidos não só com água, usar alguma misturinha, você pode utilizar já num borrifador ou no potinho, eles umedecido, a misturinha da sua preferência. Pode ser água morna, um pouquinho de shampoozinho neutro da criança e umas gotinhas, uma colherinha de óleo de coco, esse de cozinha mesmo. E aí você já deixa ele cheirosinho e umedecido para quando você for fazer essa limpeza. Mas só a água geralmente já é eficiente para a limpeza do bumbum. Aí é a sua escolha e a sua preferência, tá bom? Às vezes é bem mais simples do que a gente imagina, né, gente? Comenta aí, compartilha comigo a sua experiência, o que você achou dessa dica e divide com alguém que você acredita que vai gostar de saber dessa possibilidade de usar paninhos também para fazer a limpeza do bumbum da criança. E se você já conhecia essa ideia de lavar os lencinhos umedecidos para reaproveitar eles mais vezes e deixar eles mais naturais, já que os lencinhos umedecidos hipoalergênicos geralmente são mais caros, né? E por hoje é isso, gente. Tchau, tchau!